Fala galerinha, tudo bem? Chave do Enem no ar, você sabe, hein? Essa é a noite de aula de matemática. Já pegou seu material? Sua apostila da Casa Publicadora tá lá todo o conteúdo que vai ser trabalhado aqui e na descrição do vídeo você já sabe qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, hein? Então fica atento, na descrição tem isso, na apostila também tem e aqui na nossa linda aula desta noite. Recordo você que depois da nossa aula nós teremos ainda a resolução de exercícios de linguagens, língua portuguesa e literatura. Então, sem mais demoras, fica sentadinho aí do outro lado e nós vamos ficar aqui falando desse lado, dando uma aula linda e maravilhosa de matemática para você. Então, te vejo daqui a pouco. Rodou a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo para a nossa segunda aula de matemática aqui no Chave do Enem. Tá tudo tranquilo com você? Tudo na paz? Então pega a tua pipoca, pega a tua comida, pega teu lanche, deixa tudo perto, pega teu material, deixa também próximo a você e já se prepara que hoje a gente vai pegar um tema muito interessante. Nós vamos estudar algo que corriqueiramente sempre cai nos vestibulares, ok? Vamos ver o que a gente tem para hoje? Para a nossa aula de hoje, nós vamos ter um assunto muito interessante. Vamos falar sobre razão e proporção, que cai em uma frequência muito legal, muito interessante. Praticamente todo ano cai umas 2, 3 questões, 5 questões sobre esse conteúdo. Então fica com a gente que vai vir coisa boa para você. Depois nós vamos falar sobre grandezas, diretamente e inversamente proporcionais, que está tudo ali junto do assunto de razão e proporção. Perfeito? Então aperta o cinto, vamos nessa, vamos para nosso assunto de razão. Professor, o que é que vem a ser uma razão? Olha que interessante. A razão é uma relação entre duas grandezas e ela pode ser expressa por uma divisão. E aí eu quero lembrar, amigos, que toda e qualquer fração é uma divisão. Perfeito? Onde nós vamos ter um valor aqui no numerador, chamado de A, e um valor no denominador que nós vamos chamar de B. E tem uma pequena restrição, tá? Esse B não pode ser zero. Então ele tem que ser diferente de zero. Ok? Essa relação, também chamada em alguns por razão, seria a razão, né, entre essas duas coisas. Opa, fazer aqui em cima, agora ficou melhor. A razão entre essas duas coisas, ela tem em torno de duas grandezas. Então você vai colocar em cima uma grandeza, embaixo a outra grandeza. Tá bom? O que vem a ser grandeza, professor? Grandeza são o que a gente utiliza para medir coisas, tá? Então vamos pensar aqui em velocidade. A velocidade, ela é uma relação entre duas grandezas. Você vai trabalhar o espaço e o tempo. Então, velocidade, ou velocidade média, como chamam, ela é a razão entre o espaço, a gente chama de ΔS, dividido pela variação do seu tempo. Então, variação no espaço, variação no tempo, ΔS sobre ΔT. Nós temos aqui duas grandezas, a grandeza do espaço e a grandeza de tempo. Razão é isso, é a relação ou a razão entre essas duas grandezas. Quando queremos comparar, por exemplo, dois valores, a gente pode estabelecer uma razão entre eles. Então, a gente vai fazer isso toda vez que a gente quer comparar esses valores. Olha um exemplo bem interessante e bem legal para a gente ver. A idade de Fernando e Marcela é, respectivamente, 20 e 30 anos. Ou seja, o Fernando aqui tem 30 e a Marcela tem 20. Determine a razão entre as idades. Então a gente quer saber qual é a razão entre a idade de Fernando e Marcelo. E aí, pessoal, é uma coisa bastante importante, você precisa lembrar. No caso da razão, a ordem também vai importar. A gente quer na primeira letra A aqui, Fernando e Marcela. Fernando vem primeiro, depois vem Marcela. Então a gente vai ter 30 sobre 20 para a letra A. 30 sobre 20 é 2 terços, né? 3 meios, perdão. 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5. Já que a gente quer Marcela e Fernando, já é o contrário. Eu estou pegando primeiro a idade da Marcela e depois comparando com a idade do Fernando. Perceba que na razão
a ordem da comparação tem muita importância e muita valia. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a idade da Marcela, que é 20, dividida pela idade do Fernando, que é 30. 20 dividido para 30 é igual a 2/3, ok? E a gente pode parar aqui. Então olha que interessante, a gente acabou de fazer a razão entre as idades de Fernando e Marcela, seguindo a ordem de comparação. Na letra A, a gente comparou a idade do Fernando com a da Marcela. Na letra B, a gente comparou a idade da Marcela pela idade do Fernando. Maravilha! Então, o que a gente tem mais de interessante na razão, professor? Quando a gente vai estudar sobre razão, uma coisa que sempre é corriqueira, e aí você vai ver também em geografia, é a palavra de escala. O que é uma escala? Isso aqui você vai ver constantemente. A escala a gente utiliza para quando a gente quer entender ou identificar no mapa a distância, seja ela real ou a distância que está lá no mapa. E a gente usa na matemática como sendo uma divisão entre a distância representada no mapa e a distância real. Essa escala vai me dizer e vai me informar como se comporta aquele mapa. Por exemplo, se a gente pegar. O mapa possui uma escala de 1 para 400 mil. Ou seja, para cada 1 centímetro desse mapa, 400 mil centímetros tem no território real. Então, essa escala de comparativa, ela vai me indicar isso. 1 para 400. Como é que ficaria isso, professor? Lá na nossa divisão. Ficaria 1, que é a distância real, que é a distância no mapa, dividido pela distância real, que é 400 mil. O que a gente subentende aí, professor? Para cada 1 centímetro no seu mapa, você vai ter 400 mil centímetros de território no mapa verdadeiro, né? No seu território que você está trabalhando ali. Professor, se eu não quiser em centímetro, quiser em metro, e aí? Agora você vai ter que fazer uma pequena transformação, e a gente vai fazer isso já já nos nossos exemplos. E aí você vai, por exemplo, supor que esse pedaço que a gente descobriu do mapa tem 8 centímetros. Qual é o tamanho dele na vida real? E agora? A gente viu no mapa lá, a gente pegou um pedaço desse mapa que tem essa escala e a gente mediu esse pedaço aí. O pedaço deu 8 centímetros. Quanto é que isso vai representar lá na vida real, no tamanho real? Como é que a gente pode fazer isso? Bem simples, pessoal. O que é escala mesmo? Escala é a distância no mapa dividido pela distância real. Então nós vamos pegar 8, que foi a distância que a gente mediu no mapa, vai dividir isso pela distância real. Quanto foi a distância real que eu disse para vocês na escala? 1 para 400 mil. Você vai colocar aqui, 1 para 400 mil. E agora é só brincar, né? Só fazer continha facinho, facinho. A gente vai dividir todos os dois por 8. Por quê, professor? Porque tanto 8 como 400 mil são múltiplos de 8. Então a gente pode dividir em cima e embaixo por 8. Fazendo a conta aqui, 8 dividido por 8 fica 1. 400 mil dividido por 8 fica 50 mil. Então a gente tem que, nesse caso, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 50 mil centímetros de território, ou 500 mil ou 500 metros. Perfeito? Tranquilo? Belezinha? Facinho, facinho. Então eu peguei lá um pedaço de papel que ele mede 8 centímetros. Quanto é que esses 8 centímetros vai medir na vida real? Vai fazer a divisão da escala. 8 por 400 mil, que foi a escala que me informou. Vou reduzir isso até chegar num valor que seja uma fração reduzível, né? A última fração irredutível. Vou chegar em 1 para 50 mil e eu vou descobrir quanto é que eu tenho isso na vida real. Nesse caso, 50 mil centímetros, que é 500 metros. Tá bem? Só fazer a sua transformação. Então, razão a gente vai ter. Lembrar que essa divisão de proporcionalidade é importante e que uma dessas relações de proporcionalidade é a escala. E a escala sempre vai cair no Enem, seja em matemática, seja em geografia, tá bom? Sempre vai cair uma questãozinha muito próxima disso, ou em matemática ou em geografia, justamente fazendo essas comparações que a gente tem facilmente. Professor, então o que vem a ser uma proporção? A gente acabou de ver que a razão é a relação entre duas grandezas. Perfeito. Então vai ser aquela divisão entre a grandeza A pela grandeza B. Mas o que é proporção? Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. A grosso modo seria isso.
Então, a propriedade fundamental entre essa proporção, ela é justamente a comparar uma razão pela outra, ok? E a gente tem uma propriedade fundamental dessas razões. Ela diz que o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. O que é isso, professor? É só você multiplicar cruzado, gente. Traduzindo essa palavra é o A vezes o D, o B vezes o C. Então, se você quiser descobrir a proporção de uma grandeza que esteja faltando, basta você fazer essa relação. Como eu falei aqui, A vezes D, B vezes C. Vou dar um exemplo bem claro. Ó, eu tenho 2 e esse 2 está para 4. Assim como o meu 3 está para um valor de x. Quem é esse valor de x que iguala a minha proporção? Extremos por meios. Você vai fazer 2 vezes x, que é igual a 2x, fazendo as nossas continhas, e você iguala 4 vezes 3, que é 12. Esse x agora, o 2 está multiplicando o x, passa dividindo. X vai ser 12 dividido por 2, que é a mesma coisa que 6. Então, o cara que vai ficar aqui embaixo, nada mais é do que 6. Então, a gente pode reescrever essa proporção como sendo 2 para 4 é igual a 3 para 6. Ok? Tranquilo? Bem legal. E quando que a gente vai usar isso aqui, professor? Geralmente vai vir uma pergunta e um item da sua proporção vai estar como variável, vai estar faltando, e você vai precisar determinar quem é esse seu cara tão desejado nessa questão. Vamos falar um pouquinho também sobre grandezas proporcionais. E aí vai misturar tudo um pouquinho que a gente viu agora. Vai misturar a parte da razão, junto com a parte da proporcionalidade, que é essa igualdade entre duas razões. E a gente vai ver agora como essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A gente diz que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao variar uma grandeza, olha que interessante isso aqui, a outra varia na mesma razão. Ok? Se eu vario uma, a outra varia na mesma razão. O valor que está lá vai continuar sendo igual. Por exemplo, se uma grandeza dobra, a outra também irá dobrar. Se uma grandeza reduz, a outra reduz a metade, a outra também vai ter o mesmo efeito. Vamos para um exemplo bem prático. Olha só. Se eu tenho aqui 2 litros e eu falo que a minha água ou a minha garrafa enche a cada 2 minutos 2 litros. Então, 2 minutos encheu 2 litros. Em 4 minutos vai encher quantos litros? Se em 2 cresceu 2 litros, em 4 cresce mais 2. Então vai ficar 4 litros. Perfeito? Se eu cresço o meu tempo, eu cresço a minha quantidade. Duas grandezas que são diretamente proporcionais. Tempo e capacidade. Cresci o tempo, cresci a minha capacidade a uma mesma razão. Vamos para esse exemplo aqui da gasolina, que é um exemplo bastante interessante, e a gente pode encontrar algo bem legal quando discorrendo sobre isso aqui. Olha que legal. Se o preço da gasolina é R$4, presta atenção aqui, o preço dela custa R$4. Então, 2 litros custarão 8. Duas grandezas que estão diretamente ligadas. Preço e litro, ou capacidade, como você queira chamar. Capacidade. Se eu estou crescendo o preço, eu estou crescendo a capacidade de ter de litros aí. Então, aumentei a quantidade de gasolina, aumentei o preço pago, aumentei a quantidade de gasolina. E isso é diretamente proporcional. Se eu aumento a quantidade de litros de gasolina, eu aumento o preço. Uma coisa está ligada à outra, totalmente ligada. Perfeito? Vamos ver um outro exemplo. Opa, deixa eu só mostrar aqui. Já está aqui feito. Vamos ver um outro exemplo aqui. Quanto que ele vai subir? Deixa eu ver se consigo pegar a nossa... Acho que eu não consigo pegar a nossa borracha. Por favor, ajuda técnica aí para a gente apagar aqui. Rapidinho, pedir uma assistência técnica aí, vai nos auxiliar. Vai colocar nossa borracha aqui. Maravilha, muito obrigado. Obrigado, assistência técnica. A gente vai ver agora
qual será esse valor e como que a gente pode conseguir esse valor. Lembra que a gente utilizou a ideia ali da proporcionalidade? E aí vem um grande segredo agora. A gente viu que se eu cresço um, eu cresço outro. Então é diretamente proporcional. Perfeito, professor. Já entendi isso. Como é que a gente vai encontrar agora quanto foi esse crescimento? Bem simples. Você vai colocar a grandeza de preço de um lado e a grandeza do litro de outro. Eu acho que a minha caneta, produção, não está colocada aqui, por gentileza. Obrigado. Agora foi. Então a gente tem o preço aqui e a gente tem o litro desse lado. A cada R$ 4 de preço, eu tenho 1 litro. Então, quanto que eu vou pagar em 2 litros? Esse valor vai ter que ser maior que 4, sim ou não? Sim, porque se eu estou aumentando a quantidade de litros, o meu preço, que é uma grandeza diretamente proporcional, vai crescer igual. Vai crescer quanto, professor? Você vai deixar na proporcionalidade, tá certo? Então a gente vai pegar aqui 4 está para x, assim como 1 está para 2. Proporção: 4 para x, 1 para 2. E aí você pode multiplicar cruzado. 4 vezes 2 dá 8. 1 vezes x dá x. Então, quanto que vai subir, professor? 8. Esse vai ser o valor que eu vou pagar. Tem outra forma de fazer, professor? Tem outra forma. E essa forma é uma forma até mais rápida de fazer. Presta atenção aqui. Essa é uma forma que dá para fazer, mas você pode gastar um tempinho aí. A forma que eu vou te mostrar agora, você vai fazer bem mais rápido. Como é que a gente faz isso? O primeiro passo é escrever as grandezas, assim como eu fiz aqui, preço e litro. O segundo passo é, essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional? Se você diz que ela é diretamente proporcional, diretamente, vou colocar DI, diretamente, então você vai multiplicar cruzado. Como assim, professor? Direto, ó. 4 vezes 2, 8, e igual a outra multiplicação cruzada, x vezes 1, x. Resultando em 8 igual a x. Então a gente encontra quem é esse cara fazendo a multiplicação. Toda vez que for diretamente proporcional, você pode multiplicar cruzado as grandezas. Professor, foi inversamente proporcional. E aí? Aí agora a gente não posso dar spoiler. Agora a gente vai ver como é que funciona esse caso quando for inversamente proporcional. Tranquilo? Vamos ver. Ó, grandezas inversamente proporcionais. As duas grandezas elas vão ser inversamente proporcionais quando, e isso aqui é extremamente importante, olha só, quando ao variar uma grandeza, a outra variará na razão inversa. Presta atenção nisso aqui. Se eu cresço uma grandeza, a outra grandeza diminui. Ok? Então, se uma grandeza dobrar de tamanho, a outra vai se reduzir pela metade. É um exemplo bem clássico. Então vamos supor, aumentei 4, ok? 4 litros. Essa vai reduzir pela metade. O tempo que vai diminuir vai ser menos. Então vai cair para 2. Aumentei uma grandeza, a outra vai reduzir. Cai para 2. Quando duas setas estiverem em posições inversas, significa que essa grandeza é inversamente proporcional. Ok? Se as duas setas crescem na mesma direção, diretamente proporcional. Professor, exemplos práticos para a gente poder entender o que seria inversamente proporcional. Olha esse exemplo aqui que eu separei para vocês. É um exemplo bem interessante e vai ajudar a gente a compreender de maneira fácil o que seria um inversamente proporcional para diferir de diretamente proporcional. Olha o exemplo. A distância entre duas cidades é de 200 km. Se uma pessoa percorrer em uma velocidade média, v, o tempo de uma viagem de uma cidade a outra será de d horas. Como assim, professor? Pensa só comigo. Eu tenho aqui duas grandezas, a velocidade e ele quer saber as horas. Tá bom? Então, 20 ele vai percorrer em 10, 40 vai percorrer em 5, 60 ele percorre já vai diminuindo, ok? 80 também vai diminuindo.
que isso me indica, professor? Se eu aumento a minha velocidade para chegar naquela cidade, eu vou gastar menos tempo. Por exemplo, vamos supor que sair de uma cidade A para uma cidade B seja de 20 quilômetros. 20 quilômetros. E eu vou a uma velocidade maior que 20 quilômetros, eu vou gastar menos tempo para chegar lá. Então, quanto mais velocidade eu coloco no meu carro, menos tempo eu gasto para chegar. Percebeu que essas duas grandezas, elas são inversas? Eu aumento uma, diminuo a outra. Se fosse diretamente proporcional, quanto eu aumentasse o tempo, a velocidade, esse tempo também teria que aumentar. Mas não é o caso aqui. É o caso inverso. Se eu aumento o tempo, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Perfeito? Resolvendo o nosso exemplo, olha só o que acontece aqui com a gente. Se em 20 quilômetros eu gasto 10, vamos colocar aqui minutos, então em 60 minha velocidade, quilômetros por hora, eu vou gastar quanto tempo? Eis a pergunta. Essa pergunta é uma pergunta clássica de grandezas inversamente proporcionais. Porque eu vou crescer a minha velocidade. Eu vou sair de 20 para 60. Só que meu tempo vai aumentar ou diminuir? Se eu estou aumentando a velocidade, meu tempo aumenta ou diminui? Ele diminui. Então, neste caso, seta para cima, seta para baixo, inversamente proporcional. Como é que a gente pode fazer, professor? Vou fazer de dois modos, assim como eu fiz para diretamente. Na inversamente, você vai colocar 20 sobre 60. Como assim, professor? Você vai inverter os valores. Se o 20 está em cima, se o 20 está em cima, ele vem para cá. Ok? 60 está para cá, ele fica embaixo. Agora, você inverte nessa aqui. Se o x está embaixo, ele vem para cima. Se o 10 está em cima, ele vem para baixo. E você pode multiplicar cruzado tranquilamente. 20 vezes 10, 200. 60 vezes x, 60x, passando dividindo, fica 10 terços. Só que agora eu vou ensinar de uma outra forma. E essa é a forma que eu acho mais simples de fazer. Olha que interessante. Se em 20 eu faço 20 quilômetros, eu faço em 10 minutos, aí eu aumento a minha velocidade para 60. Vou fazer em quanto, professor? Não sei, vou fazer em x. Aumento a velocidade, o que é que acontece com o meu tempo? Diminui. É inversamente proporcional, professor. Já fiz o cálculo. Ele é inverso. Se é inversamente proporcional, eu não vou multiplicar cruzado, como eu fiz na diretamente proporcional. Agora eu multiplico linear, reto, ok? 20 vou multiplicar com 10, vai ficar 200, igual a 60 vezes x. 60 vezes x, 60x. Acabou por aqui? Não. Agora a gente vai encontrar esse valor. Vamos pegar o 60 e passar dividindo. O meu x, ele será igual a 200 dividido por 60. Ok? Beleza? E aí você pode cancelar, cancelar. Vai ficar 20 dividido por 6, que é a mesma coisa, simplificando, 10 terços. Ok? Beleza? Tranquilo? Perceberam a diferença de diretamente para inversamente? Enquanto na diretamente as duas crescem iguais, e aí eu multiplico o cruzado, na inversamente, quanto uma cresce, a outra decresce, e eu multiplico reto, linear. Maravilha! Para a gente finalizar essa parte sobre grandeza, sobre razão, proporção, nós vamos fazer um exemplo que é do Enem também, e é um exemplo bem interessante, eu quero que você preste muita atenção nessa questão e na resolução. Olha só que interessante. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. E às vezes acaba danificando algumas estradas que não têm a devida manutenção e acaba esburacando a estrada. É um dos motivos, não é o principal, tá? Dimensionada pelo tráfego dentro dos limites legais da carga, o piso das estradas se deteriora, como acabei de falar, com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem do funcionamento da suspensão do caminhão. Causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com a base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo
Presta atenção nisso aqui. No máximo, 1.500 telhas. Ok, professor. Ou 1.200 tijolos. Então tem duas possibilidades. Ou ele carrega 1.500 telhas, ou ele carrega 1.200 tijolos. Considerando que esse caminhão está carregado de 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, ele pode ser acrescentado nessa carga, de modo que não ultrapasse a carga máxima do caminhão? Gente, primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: o que ele pode carregar de máximo? O máximo que ele pode carregar de telhas é 1.500. O quanto que ele pode carregar no máximo de tijolos? Não sei, é 1.200. Ok. Só que veja o seguinte, ele já tem de telhas 900. Perfeito? 900 telhas. Eu quero saber agora quantos tijolos eu vou precisar carregar. Tranquilo? Vamos chamar aqui de 600, né? Já que eu vou fazer 900, 1.500 menos 900. Vou obter esse meu valor, tá? 1.500 menos 900 que eu já tenho, me resta 600. Tudo bem? Estou fazendo 1.500, que é o valor máximo de telhas, menos o valor que eu já tenho de telhas, que é 900. Fazendo as contas, a gente chega lá em 600. Esse é o valor. Só que quanto é que isso equivale quando eu quero descobrir o número de tijolos? Não sei. Chamo de X. A pergunta que eu vos faço é: essa grandeza é inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Quando eu cresço aqui, eu também cresço esse? Sim. Se a resposta é sim, é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, multiplicação cruzada. Então nós vamos ficar com 1.500 vezes x, que vai dar 1.500x, 600 vezes 1.200, a gente vai ter 2.400. E aí agora a gente passa dividindo e vai encontrar 480. Esse é o nosso valor. Então a gente pode ter no máximo 480 tijolos a serem acrescentados. Ok? Alternativa letra D. Bom, amigos, espero que vocês tenham curtido nossa aula. Essa foi a aula de razão, proporção, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Diz para nós aí se gostou, alguma sugestão para a gente acrescentar. Que Deus abençoe você, estuda, se prepara, faz algumas questões e, sobretudo, faz o simulado que vai estar disponível para vocês. Deus abençoe, é isso, até mais e tchau! E aí, galera, gostaram da aula de matemática? Gostaram da aula de matemática? E foi boa! Não se esqueça que depois da live abre a lista de exercícios de matemática para poder fazer essa lista e mandar muito bem. E é claro, agora chegou aquela hora de nós resolvermos os exercícios de linguagens. Mas antes eu quero lembrar você que a nossa rede adventista tem uma série de faculdades ao redor do Brasil. Quer conhecer mais uma faculdade nossa, onde você talvez tenha o curso que você sonha está perto da sua casa? Quer conhecer? Então, antes da resolução, fica de olho, porque nós temos aqui mais uma universidade adventista que vai ser mostrada para você agora e rodou o vídeo.
Fala, galerinha! Preparados para uma resolução de exercícios top aqui no Chave do Enem? Então vamos à nossa primeira questão. A primeira questão vai pedir para a gente responder que tipo de orações subordinadas a gente tem aí nesse trecho destacado. O vento é nordeste e vai tangendo aqui e ali no belo azul das águas pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem, como bichos alegres e humildes. E aí, que tipo de orações a gente tem? A gente está estudando nesse tempo todas as orações subordinadas. Subordinada substantiva, adjetiva, adverbial. Matou a charada? Vamos à resolução? Se você respondeu a alternativa B, você está corretíssimo. A gente tem uma oração subordinada adjetiva restritiva e uma oração subordinada adjetiva também restritiva. Vamos lá, vamos entender um pouquinho isso, ó. Quando a gente diz assim, ó, pequenas espumas que marcham, esse que é um pronome relativo que está se referindo à palavra espumas. Toda vez que a gente tem ali um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Agora, por que elas são restritivas nos dois casos? Porque elas vão restringir o significado da oração principal, tá bom? Então, por exemplo, a C, qual que é a segunda opção da C? Subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não teria como, né? Na alternativa A, tá dizendo que é uma subordinada subjetiva. Não tem como ser subjetiva, porque para isso ela precisaria ser substantiva. E aí esse que teria que ser uma conjunção integrante, o que não é, tá? Então, a única alternativa que tem as duas afirmações corretas é a alternativa B. Na nossa segunda questão, nós também temos ali duas orações. E ele pede para que nós classifiquemos aí essas orações. Como que elas se classificam respectivamente? Chega um instante em que compreendemos a demolição como um resgate de formas cansadas, sentença de liberdade. Isso fazia parte de um texto. Então, qual seria a alternativa correta? Vamos à resposta? Aqui está o contexto, se você precisar, né? A gente não precisa ler todo o texto novamente. Então, isso está dentro desse parágrafo. E não sentiu dor vendo esfarinharem-se esses compartimentos da sua história, pessoal. Nem sequer a melancolia do desvanecimento das coisas físicas. Elas tinham durado, cumprida a tarefa. Aí vem, chega um instante em que compreendemos a demolição como resgate de formas cansadas e assim vai, ok? Então, você já está vendo a resposta aí. Se você marcou a alternativa C, oração principal, e a próxima parte, oração subordinada adjetiva restritiva, você está correto. Então, vamos lá, vamos analisar isso. Ó. Chega um instante em que compreendemos a demolição como um resgate de formas cansadas, sentença de liberdade, esse que é ele que você precisa analisar. Como ele aí é um pronome relativo, você já sabe que você tem uma oração subordinada adjetiva. Por que ela é restritiva? Porque ela está restringindo o sentido da oração principal, que é aquele primeiro pedacinho ali, ó. Chega um instante, e aí vem, em que compreendemos a demolição, tá? Não tem como ser, por exemplo, subordinada objetiva direta, porque para ser objetiva direta, você concluiria que você teria uma substantiva. E para ser substantiva, esse que seria uma conjunção integrante, o que não é o caso. Então, todas as alternativas que têm algum tipo de subordinada substantiva, elas estariam erradas, tá? E por que não pode ser a E? Oração principal e oração subordinada adjetiva explicativa. Porque esse em que compreendemos a demolição como resgate de formas cansadas não é uma explicação da oração principal, e sim uma restrição. Ele está limitando o sentido da oração principal, ok? Na nossa próxima questão, ele vai também tratar aqui alguns tipos de orações. Mas aí ele marcou algumas conjunções, a conjunção mas e o tanto que. Então, aqui ele vai trabalhar dois tipos de orações diferentes, tá bom? Então, o que você tem ali? Se você se lembra, o mas é uma conjunção que dá a ideia de oposição, né? Ó, já dei a dica.
Então, você já sabe que você tem aí uma oração coordenada sindética adversativa. Pode ser trocado por porém, contudo, todavia e assim por diante. Já a segunda oração, quando a gente diz assim, ó, tanto que os sinestésicos pensam que todas as pessoas têm as mesmas percepções, aqui a gente tem uma adverbial consecutiva, porque isso é consequência do que foi dito ali na outra oração, tá bom? Então, não tem como ser, por exemplo, nem a B, nem a C. O que é a assindética? Se a gente não tivesse ali a conjunção mas não é o caso, né? Não, ó, a D, talvez a D você ficasse em dúvida, porque a primeira oração, a classificação está correta. Mas na segunda está dizendo que aquele tanto que seria adjetiva restritiva. Mas esse tanto que, ele dá a ideia de consequência. Não é um pronome relativo ali, aquele que, tá bom? Então, assim, a gente tem a confirmação de que a resposta correta é mesmo a A. Beleza? Vamos para a nossa quarta questão, que vai tratar também ali uma oração com a palavrinha, não vou falar o que é ainda, cujos sublinhados, ó. Fiquei na lista de espera da Yale University. Enumerou Flávia, cujos 2 irmãos estudam na escola naval. Aí a pergunta diz o seguinte: os períodos compostos são estruturas complexas de comunicação, por interligarem macroestruturas e produzirem significado durante este processo. No trecho a seguir, o termo cujos possui a classificação morfológica de e inicia, portanto, uma. Então vamos lá, morfológica. Qual é a classificação morfológica desse cujos? É fácil, né? E aí, automaticamente, você já sabe o tipo de oração subordinada. Vamos à resposta? Só poderia ser a letra E. Então, a gente tem ali um pronome relativo e uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque agora ele está explicando quem são esses irmãos, né? Que são os irmãos da Flávia. E eles dão ideia também de posse. Quando a gente diz cujos 2 irmãos, isso vai dizer, é como se eu dissesse assim, os irmãos da Flávia, tá bom? Então, ali pronome relativo. Então, por isso que não pode ser, por exemplo, a alternativa C, porque apesar da primeira parte da resposta estar correta, pronome relativo, a segunda oração está classificada de forma incorreta, como se ela restringisse o significado. E, na verdade, ele está explicando ali o significado, ok? Na questão 5, nós temos também um outro trecho que foi retirado de um texto, e neste caso não tem por que a gente fazer a leitura do texto todo, talvez só ali no entorno da questão, tá bom? E o trecho é que só ganha força quando boas ideias se transformam em grandes ações. Nós temos ali que tipo de oração? Então vamos à resposta? Aqui eu colei o pedacinho do trecho onde isso estava no texto, ó. Sustentabilidade é um conceito que só ganha força quando boas ideias se transformam, tá? Então, ali a gente tem uma oração subordinada adjetiva e outra subordinada adverbial, tá? Por quê, ó? Sustentabilidade é um conceito que só ganha força. Então, o que só ganha força? O conceito de sustentabilidade, tá? Então, esse aqui é um pronome relativo que está retomando aquela outra palavra. Então, uma subordinada adjetiva. Só que a outra parte vai dizer assim, ó, quando boas ideias se transformam. Quando a gente usa essa conjunção ali, quando, ele vai trazer a ideia de tempo. Quando que isso aconteceu? Então, a gente está ali diante de uma subordinada adverbial, ok? Não teria ser como orações coordenadas, por exemplo, como afirma ali a alternativa A, e nem serem substantivas, e nem as duas serem adverbiais. Então, por isso a alternativa D é a correta. Na nossa sexta questão, a gente também tem um outro trecho, na verdade, um outro trecho não, nós temos um texto de humor, essa tirinha. Então, o lobo vai dizer assim, quando acuado por coiotes ou lobos, o lagarto de chifres esguicha sangue dos olhos e o sabor não é nada agradável. Este mecanismo de defesa não apenas afugenta predadores, como também atrai clientes para seu programa de coaching. Ninguém vai alcançar o sucesso se não tiver sangue nos olhos. Então, o humor da tira, ele é construído no emprego do que aí?
nessa tira? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa D da expressão sangue nos olhos nesse contexto, você acertou. Essa expressão, nesse contexto, ele tem dois sentidos, né? Sangue nos olhos de forma literal, quando o lobo vê ali os outros animais, e ele joga realmente sangue nos olhos para afugentar esses animais. Mas quando ele está na sua função, o lobo não, né? Falei errado, o lagarto de chifres é que faz isso. Mas quando ele está na sua função de coaching, né? Então, quando o lagarto está lá tá dando uma de coaching, ele vai usar essa expressão no sentido figurado, né? Que a pessoa precisa fazer valer aquilo que ele está fazendo. Então, poderia ser somente ali a alternativa D, ok? E a nossa última questão de hoje, ela vai tratar sobre esse trechinho da questão. São sensações difíceis de imaginar, mas tremendamente reais para quem as vive. Tanto que os sinestésicos pensam que todas as pessoas têm as mesmas percepções. Essas duas conjunções aí assinaladas, elas vão trazer indicações de que tipo de orações, ó. Mas, adversativa. A gente já está com a resposta aí, né? Mas, porém, contudo, todavia, então isso faz parte das orações coordenadas, sindéticas, adversativas. E a conjunção tanto que ela vai trazer a ideia de consequência, de consequência. Então, a gente tem uma oração subordinada adverbial consecutiva, ok? Não teria como ser aditiva, como diz ali no começo da B, nem assindética. Lembra o que é assindética? Sem a presença da conjunção, mas ela tá ali, tá? E aí, a nossa próxima possibilidade seria a alternativa D, ó. A adversativa estaria certo, mas da outra opção, ó, aí estaria errado. Esse tanto que ele dá a ideia de consequência. Esse que não é um pronome relativo para a oração ser classificada como adjetiva restritiva, ok? Então, lembre-se sempre, quando você tiver uma oração subordinada desenvolvida, preste bastante atenção no elemento coesivo, porque dependendo desse elemento, você já sabe se ela é uma substantiva, se ela é uma adjetiva ou se ela é uma adverbial, correto? Então, bons estudos, um abraço para todos e até mais. Olá! Olha nós aqui de novo para juntos corrigirmos questões voltadas para o capítulo 2 da sua apostila, simulado chave do Enem. Então, vamos para a primeira questão. Olha o que diz esse enunciado. A linguagem peculiar é um dos aspectos que conferem a Guimarães Rosa um lugar de destaque na literatura brasileira. No fragmento lido, a tensão entre a personagem e o narrador se estabelece por quê? Eu espero que você tenha lido o fragmento aqui, porque senão você não vai conseguir responder, tá? Esse fragmento faz parte da obra Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa. E aí, então, nós vemos que há uma tensão entre o personagem e o narrador que se estabelece porque a palavra desconhecida adquire o poder de gerar conflito e separar as personagens em planos incomunicáveis. Queridos, voltando ao texto, olha aqui nesse penúltimo parágrafo diz assim, ó, a conversa era para teias de aranha. Pensa numa teia de aranha, né? Eu tinha de entender-lhes as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncios. Assim, no fechar-se com o jogo, sonso, no meu iludir, ele enigmava-se. E aí você vai ver que a fala do interlocutor, vós me sei, agora me faça boa obra. Então a gente vê que existe essa diferença na linguagem. Gente, essa é uma das características da obra do Guimarães Rosa. Lembra que ele é o pai do neologismo, ok? O homem inventava muitas palavras e ele mostra isso por meio das suas obras. Com relação à obra Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, podemos afirmar. Então, o que nós podemos afirmar sobre esta obra? Eu espero que você tenha marcado que todas as alternativas estão corretas. Por quê? Quando nós lemos Grande Sertão Veredas, nós percebemos que o personagem principal, Reobaldo, é um ex-jagunço do norte de Minas que gasta seu tempo com conversas com as pessoas que passam pelo local. Então, essa é a característica principal do personagem, porque ele vai contar, né,
as suas experiências, e aí por isso que é chamado de Grande Sertão Veredas. Veredas são caminhos estreitos, tá, gente? Riobaldo, o personagem narrador, conta sua vida numa espécie de monólogo ininterrupto a um interlocutor que jamais tem a palavra, porque só ele fala, 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 e assim a gente vai conhecendo o personagem por meio da narrativa. O narrador personagem, que é o Riobaldo, apesar de ter pertencido à plebe rural e ter aderido à jagunçagem, recebeu educação formal, o que justifica o caráter metafísico de seu discurso. Então, por isso, as três questões, as três afirmativas estão corretas. Resposta letra E. Acertou? Se não acertou, você ficou conhecendo mais sobre essa obra. E agora a gente vai para a última questão. A última questão diz assim: leia atentamente o trecho do conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector e assinale a alternativa correta. E aí, nós vamos então ver qual que é a alternativa correta e depois eu volto ao conto, ao fragmento, né, desse conto, tá? A resposta correta é o trecho analisado, que é a letra E, tá? Nos mostra características marcantes da escrita da autora, que, com base em reflexões existenciais e da subjetividade, nos revela a intimidade dos seus personagens. Queridos, essa é uma característica da Clarice Lispector. Ela, por meio dos personagens, ela vai explorar a subjetividade, ela vai explorar essas reflexões existenciais, tanto é que aqui a personagem diz assim, ó, chegando em casa, não comecei a ler, falando, né, da conquista de um livro que ela gostaria muito, que ela queria ler e ela conseguiu ali quase no final da narrativa do conto, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, então vejo que ela vai saboreando, né? Essa leitura, ela vai se enrolando, como diz na gíria, tá? Para ela não ler tudo de uma vez, porque ela queria, né? Isso era algo assim que fazia dela uma mulher, ela se sentia realizada, plena, enfim, essa subjetividade. Certo, amores? Espero que você tenha acertado aí todas as questões e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.